Fala, meus queridos alunos e minhas queridas alunas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós falaremos sobre cartografia, que não é nem física e nem química, e sim geografia. Ah, mas Mesquita, seu canal não é focado em física e química? Sim, garotinho, é focado, mas não são as duas únicas matérias que este canal traz. Olha a descrição. Também há outros conteúdos como astronomia, biologia, história, geografia e até mesmo matemática e outras disciplinas que são mais do que matérias de escola. E essas disciplinas citadas na descrição do canal são ciências, ou seja, o canal Mesquita Cálculos é voltado para ciências no geral, ok? Então, pessoal, pegue seu caderno, seu lápis ou sua caneta, dê aquela dedada no like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, ok? Então, let's learn! A cartografia é a ciência da representação da Terra por meio de mapas, cartas e globo terrestres, que são elementos essenciais da geografia, incluindo fotografias e imagens geradas por satélites. E a palavra cartografia vem do grego, dessas duas palavras que vocês estão vendo, que significa mapa e escrita. E ela foi utilizada pela primeira vez pelo historiador português chamado Manuel Francisco Carvalhosa, no ano de 1839. E já que estamos falando de mapa, vamos falar de sua importância também. É que eu não sei se vocês sabem, mas os mapas são utilizados como base de informações fundamentais para deter poder político e econômico. E uma das suas principais funções é fornecer elementos de conhecimento, domínio e controle do planeta. Não é segredo para ninguém que os Estados Unidos é uma potência mundial e para atender seus interesses econômicos e geopolíticos, o exército americano posiciona diversas frotas marítimas ao redor do mundo. E eles fazem isso por meio de... Fala mais alto. É isso aí, garotinho, garotinha. Por meio de mapas, excelente. Antigamente, os mapas não eram utilizados apenas para apresentar as localizações. Também eram usados para expressar a visão das antigas sociedades. Com isso, foi possível estudar e identificar os modos de viver daquela época. Na Grécia Antiga, no século 6 a.C., o geógrafo e matemático chamado Anaximandro e o geógrafo Hecateus tentaram representar a Terra como um disco flutuante, onde um oceano circundava os 3 continentes que eram conhecidos naquela época, que eram a Europa, a Ásia e a África. E esse é o mapa desenvolvido por esses 2 geógrafos gregos, no qual é possível perceber o que era conhecido nessa época. E, como nós vimos antes, os únicos continentes que eram conhecidos nessa época eram o continente europeu, o continente africano, que está ao sul, e o continente asiático, que está ao oeste. E, pessoal, tem outras versões desse mapa também. E um deles é esse daqui, que é um pouco mais simplificado e redondo, que não traz muitas informações. E os únicos dados que este mapa mostra é o oceano, os 3 continentes que eram os únicos conhecidos na época, e o nome de alguns rios e mares, como o Black Sea, que é o Mar Negro, o Rio Rione, que é esse daqui, o Rio Nilo e o Mar Mediterrâneo. E também tem esse daqui, que é a mesma coisa do mapa que nós acabamos de ver. Porém, esse daqui traz mais informações, como o nome de alguns países e cidades reconhecidas nessa época. E nessa época, o continente africano não era conhecido como África, e sim como Líbia, que hoje em dia é o nome de um país.
E, naquela época, esse nome, Líbia, referia-se à região inteira da África, menos o Egito. E essa palavra Líbia tinha um significado semelhante ao termo Libu, que era muito utilizada pelos egípcios e pelos gregos naquela época. O grego Cláudio Ptolomeu foi um dos mais influentes geógrafos da antiguidade, produzindo mapas com mais de 8.000 lugares conhecidos pela sociedade na época. E esse é um dos mapas feito pelo astrônomo, matemático e geógrafo Cláudio Ptolomeu, que, como vocês podem ver, pessoal, há muitas informações nesse mapa, pois, como nós acabamos de ver, os mapas de Ptolomeu continha mais de 8.000 lugares conhecidos pela sociedade. Mas esse mapa traz um detalhe bem interessante, que são essas cabeças aqui, que provavelmente são anjos que estão assoprando, que representam os grandes ventos. E ao mesmo tempo, a China desenvolvia sua própria cartografia. Entretanto, diferente das obras de Ptolomeu, a cartografia chinesa não representava os espaços fora de sua fronteira, no qual eram representados como o centro do universo, pelo fato de serem o maior império durante muitos séculos. E esse é o mapa onde a China foi representada como o centro do mundo. Como vocês podem ver, há alguns desenhos que representam árvores, montanhas, tem algo escrito em mandarim que representam cidades, vilarejos e regiões. A cartografia da Idade Média era circular como as outras que nós vimos anteriormente e que representava o mundo de acordo com as perspectivas teológicas. E para você que não sabe o que é teologia, é basicamente o estudo de religião. Esse é um mapa medieval. Como vocês podem ver, possui 3 continentes: a Ásia, a Europa e a África. E, pessoal, alguns especialistas dizem que esse mapa é redondo pelo fato de representar a esfericidade da Terra. Outros dizem que é a representação da onipotência divina, que eu já vou explicar o que é. E outros dizem que esse formato de T pintado de vermelho é o encontro entre o mar Mediterrâneo e o rio Nilo. Outros afirmam que é a representação da cruz de Cristo e da Santíssima Trindade. A cartografia árabe começou no século VIII, com base nos estudos de Ptolomeu. E com isso, os árabes aperfeiçoaram seus estudos em astronomia, que influenciou os cálculos de coordenadas geográficas, que seriam importantes futuramente. E isso que você está vendo é um mapa árabe, que possui certas características semelhantes ao mapa mundi chinês, como os desenhos de montanhas e as escritas, que provavelmente seriam as cidades e regiões. E essas linhas aqui provavelmente seriam as rotas comerciais. A cartografia europeia na Idade Moderna teve início no século XV, marcada por avanços tecnológicos, como a invenção da caravela, que foi um tipo de barco utilizado nos transportes marítimos para a exploração, utilizadas principalmente pelos países colonizadores, como Portugal, Espanha, França, Grã-Bretanha e entre outros. E também a invenção do astrolábio, que foi um instrumento antigo
que servia para determinar a posição das estrelas no céu, para medir a altura dos astros e encontrar altitudes e profundidades, além de ter contribuído para a expansão comercial e colonial. E esse é um dos mapas da Idade Moderna, que, como vocês podem ver, pessoal, há muitos detalhes também, como desenhos de navios e de barcos e uma grande quantidade de linhas, que seriam as rotas comerciais. E por fim, pessoal, temos a cartografia contemporânea, que são os mapas que conhecemos hoje em dia, utilizando técnicas modernas de captação de imagem. Um exemplo é essa imagem, que foi tirada por um satélite. E o mapa mundi também é um exemplo. Agora, chegou a hora de falarmos sobre os atributos do mapa, que são os conceitos básicos. Vamos começar com o título, que é a informação principal. A escala indica a proporção traçada no mapa em relação ao tamanho real. E a legenda, que são as informações contidas no mapa, representado por cores, símbolos, ícones e entre outros. Vamos analisar este mapa. O título é Densidade Demográfica do Brasil 2010, ou seja, esse mapa nos informa a densidade demográfica do Brasil de acordo com os dados de 2010. E a legenda mostra a tonalidade das cores. Quanto mais avermelhado, maior será a densidade demográfica. E aqui está a escala, que é de 1 a 18 milhões de centímetros. Convertendo em quilômetros dá 180, ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 180 quilômetros. Os mapas informam determinados fenômenos geográficos. Para isso foram criados símbolos gráficos específicos para facilitar a identificação de semelhança e diferença. Vamos começar falando dos mapas de símbolos proporcionais, que são eficientes para apresentar fenômenos quantitativos, que visam indicar quantidades ou contagens. E de exemplo, pegamos este mapa, que apresenta a produção de uva por estado de acordo com o censo de 2022. E pessoal, a produção de uva é proporcional ao tamanho do círculo, como vocês podem ver na imagem. Ou seja, quanto maior for a produção de uva, maior será o tamanho do círculo. Os mapas com variação de tonalidade mostram dados quantitativos em uma sequência que aumenta ou diminui a intensidade, conforme aumenta ou diminui o valor quantitativo. E de exemplo, eu peguei este mesmo mapa que nós vimos anteriormente, que mostra a densidade demográfica do Brasil. E pessoal, como vocês podem ver, quanto maior for a tonalidade da cor vermelha, maior será a densidade demográfica. Os mapas de símbolos pontuais são representados por símbolos em territórios correspondentes. E de exemplo, eu peguei este mapa, que mostra os shoppings do Brasil por meio de pequenos pontos vermelhos. Os mapas de símbolos lineares são representados por setas ou linhas, como este mapa que vocês estão vendo, que mostra o fluxo de passageiros. A anamorfose é um tipo de mapa muito diferente do que nós estamos acostumados a ver, pois ele deforma os territórios para representar fenômenos, como esta aberração que vocês estão vendo, que mostra a população rural de acordo com o censo de 2016. E pessoal, quanto maior for a população rural, mais esticado e largo será o território. As projeções cartográficas é uma forma de representação da superfície terrestre. E aqui vão 3 tipos de projeção. A primeira é a projeção cônica, que é feito em um cone para representar regiões continentais. E a representação cilíndrica, realizada em um cilindro,
para representar mapas mundis. E por fim, a representação plana, feita em um plano para representar o norte e o sul do planeta. Latitude e longitude. Latitude é a distância medida em graus que vai da linha do Equador até o Polo Norte e Sul, de 0 graus até 90 graus. E longitude é a distância do ponto de Greenwich para o leste ou oeste, que vai de 0 graus até 180 graus. Ok, pessoal, mas e se na sua prova tiver um mapa como esse e pedir para identificar a latitude e a longitude do ponto G, você conseguiria responder? Se sim, pause esse vídeo e tenta responder, ok? Mas agora vamos identificar a latitude e a longitude do ponto G, ok? Vamos começar com a latitude. A latitude do ponto G é de 50 graus ao sul. E a longitude é de 20 graus ao leste. E agora vamos pegar o ponto J. A latitude do ponto J seria de 40 graus ao norte. E a longitude seria de 100 graus ao leste. Agora vamos pegar aqui o ponto C. A latitude do ponto G seria de 20 graus ao sul e a longitude seria de 60 graus ao oeste. Agora vamos pegar o ponto K e identificar a sua latitude, que é de 40 graus ao norte. E a longitude seria de 100 graus ao oeste. Ok, pessoal? E por fim, pessoal, chegamos em fuso horários, que são cada uma das 24 zonas dividida a partir do meridiano de Greenwich, que, pessoal, já apareceu aqui no vídeo, mas eu não expliquei o que é. É uma linha imaginária que divide o mundo entre zona oeste e zona leste, ok? E, pessoal, os fuso horários vão de menos 12 UTC até mais 12 UTC, que é a unidade de medida do fuso horário, que significa tempo universal coordenado, ok? E cada fuso horário corresponde a 15 graus da circunferência do planeta, completando 360 graus. E você sabia que o Brasil possui 4 fuso horários? E o primeiro é o fuso horário do Acre, que nós chamamos de horário do Acre, que também pega uma pequena parte do território do estado do Amazonas, que faz parte da zona do menos 5 GMT, que significa Greenwich Mean Time, que em português significa horário médio de Greenwich, que é uma outra unidade do fuso horário. E o segundo fuso horário do Brasil nós chamamos de horário do Amazonas, que está na zona do menos 4 GMT. E os estados que fazem parte é Roraima ou Roraima, do jeito que você preferir, o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que está na zona do menos 4, como eu já havia dito antes, né? E o terceiro fuso horário é o horário de Brasília, que está na zona do menos 3 GMT, ou UTC. E os estados que fazem parte desse fuso horário é o Amapá, o Pará, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantins, Distrito Federal, onde fica Brasília, né? Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos estes estados fazem parte do horário de Brasília. E por último, temos o fuso horário de Fernando de Noronha, que chamamos de horário de Fernando de Noronha, que é uma ilha
que pertence ao estado de Pernambuco. E pessoal, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, são 6 horas da tarde ou da noite, no horário de Brasília, pois eu sou do estado de São Paulo. Ou seja, lá no Amazonas seria 5 da tarde, no Acre seriam 4 horas e em Fernando de Noronha já seriam 7 da noite. Ok, pessoal, mas e se tivesse uma questão dessa na prova? Você conseguiria responder? Vamos ver. O voo de Guarulhos para Londres é de 11 horas. Sabendo que uma pessoa pegou um voo às 8 horas da manhã e que o fuso horário de Londres é de 0 UTC, que horas essa pessoa chegou ao seu destino? Essa questão, pessoal, é muito mais fácil do que você pensa. Ok, pessoal. Como nós sabemos, o horário de Brasília fica na zona do -3 UTC. Então, nós fazemos uma pequena escala de -3 UTC até 0. Então, fica -3, -12, -1 e 0. E, como eram 8 horas da manhã no momento em que ele pegou o voo, nós fazemos o seguinte: 8, 9, 10 e 11. Ou seja, no momento em que ele pegou o voo, eram 11 horas da manhã lá em Londres. Então, como nós sabemos o horário de Londres no momento em que ele pegou o voo, nós fazemos o seguinte: 11 mais 11, que é o tempo de duração do voo de Guarulhos até Londres. E 11 mais 11 é igual a 22. Ou seja, o horário em que essa pessoa chegou ao seu destino é de 10 horas da noite. Muito simples, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido a matéria. E pessoal, eu conto muito com o apoio de vocês, pois esse vídeo deu muito, mas muito trabalho mesmo de fazer, ok? Então pessoal, até a próxima.